Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos ver mais uma das cônicas, que são as parábolas. As parábolas, elas são cônicas, tá? Porque elas vêm de um recorte de uma cônica por um plano, né? Ali, ó, parábolas. Aqui eu coloquei também um plano cortando ali, formando a parábola. Outro exemplo aqui, ó, cortando a minha parábola. Então, a gente vai ter 4 tipos de parábolas diferentes, conforme a posição que elas se encontram, tá? Eu tenho a parábola voltada para cima e a voltada para baixo, tá? Essas aqui também são chamadas de funções do segundo grau ou polinomiais de grau 2, tá? E eu também tenho as parábolas voltadas para um lado e voltadas olhando para o outro, tá bom? Essas duas aqui não são ditas funções, tá? Mas elas são parábolas. Então, a gente tem alguns elementos da parábola que a gente tem que saber e eu vou destacar agora para vocês, tá? Está aqui minha parábola desenhadinha bonitinha em rosa, tá? E da parábola eu tenho o vértice, que fica bem no vértice da parábola, tá? Então, esse vértice, né, se eu dobrar a parábola no meio, esse lado aqui vai cair exatamente sobre esse aqui, ou seja, eles são simétricos. Na parábola, nós identificamos também o foco, tá? Que o foco é um ponto que fica bem aqui no meio da parábola, tá? Então, o foco sempre está dentro da parábola. A gente tem também a reta diretriz. A reta diretriz, essa reta bem aqui, ó, que ela direciona a minha parábola. Então, ela é chamada de reta diretriz. Então, vou colocar ela como um Dzinho, tá? É uma reta paralela ao eixo X ou paralela ao eixo Y, ok? E a gente tem também o parâmetro da minha parábola. O que é o parâmetro? Essa distância aqui, ó, da reta diretriz ao vértice e do vértice até o foco, ela não é uma distância qualquer. Essa distância é chamada de parâmetro P, tá? E aí, a gente tem que a distância, né, entre o vértice e a reta diretriz, então, distância entre ponto e reta, tá? É P dividido por 2, e a distância entre o vértice e o foco é P dividido por 2, ou seja, a mesma distância, ok? Então, a distância entre a reta diretriz e o vértice, e a distância entre o vértice e o foco é exatamente a mesma, e somando as duas é o que a gente chama de P de parâmetro, ok? Então, se ela tiver assim, ó, tá? Voltada para cima, que é a função do segundo grau, né? Voltada para cima. Então, o meu vértice fica aqui, o foco sempre dentro da parábola, e aqui eu tenho a minha reta diretriz, tá? E aí, o meu parâmetro vai do foco até a reta diretriz, que vale P. Então, P sobre 2 do foco ao vértice, P sobre 2 do vértice até a reta diretriz, lembrando que a distância entre ponto e reta formando um ângulo de 90 graus. Mas então, para que serve essa reta diretriz, esse vértice, esse foco na minha parábola? A parábola, ela é um lugar geométrico, tá? Tal como a reta, a circunferência, a hipérbole, ela é um lugar geométrico, ou seja, conjunto de pontos que tem uma característica em comum, regidos pela sua equação. No caso da parábola, essa característica é que para qualquer ponto que pertença à minha parábola, a distância desse ponto ao foco é exatamente igual à distância desse mesmo ponto à reta diretriz. Então, aqui eu tenho uma parábola, aqui é o vértice, e aqui é o foco que fica dentro, e aqui eu tenho a reta diretriz dessa parábola. Se eu pegar um ponto aqui, vou chamar de ponto P, a distância do ponto P ao foco é exatamente igual à distância do ponto P à reta diretriz. Distância entre ponto e reta é onde ela forma um ângulo de 90 graus. Então, essa distância é a mesma, tá? Se eu pegar outro ponto aqui, eu vou chamar de ponto A. A distância do ponto A ao foco é igual à distância do ponto A à reta diretriz, tá bom? Mesma distância. Tá? O mesmo acontece com o vértice. O vértice é o vértice
da parábola, mas ela também é um ponto que pertence à parábola. A distância do vértice ao foco é exatamente igual à distância do vértice à reta diretriz, que a gente chama de P dividido por 2, né? A distância do foco até a reta diretriz é P, então P sobre 2, P sobre 2. Se eu pegar outro ponto aqui, ó, vou chamar de ponto B de bolinha, tá? A distância do B até a reta diretriz é exatamente igual à distância de B ao foco. Se a parábola tiver dessa forma aqui, esse aqui é o vértice, aqui é o foco que fica dentro, aqui eu tenho a reta diretriz, tá? Mesma coisa, se eu pegar um ponto qualquer dessa parábola, a distância do ponto ao foco é exatamente igual à distância do ponto até a reta diretriz, para qualquer ponto que pertença à minha parábola. Então, agora vamos às equações reduzidas da minha parábola. A gente viu que tenho 4 tipos de parábolas, né, nesse caso. E aí, eu tenho que ela voltada para cima, tá? Ou voltada para baixo, que também são chamadas de funções do segundo grau ou polinomiais de grau 2. Se ela estiver voltada para cima ou para baixo, então é o x menos o x do vértice ao quadrado, ó, x menos x do vértice ao quadrado, que é igual a 2p vezes y menos y do vértice. A diferença entre as duas é que uma é 2p e a outra é menos 2p, tá? Então, se for menos 2p, voltada para baixo. Se for mais 2p, voltada para cima, ok? A gente tem também a parábola olhando para um lado e olhando para o outro lado, tá? Se olhando para o lado ou para o outro, quem vem aqui ao quadrado é o y menos o y do vértice, ok? Então, igual 2p e menos 2p vezes x menos o x do vértice, tá? Então, se for 2p positivo, olha para lá. Se for 2p negativo, olha para lá, ok? Então, tem esses 4 tipos. Então, vamos ver exemplos de parábola. No caso dessa parábola, ela é voltada para cima, então, o padrão da sua equação é dessa forma aqui, né? X menos x do vértice ao quadrado, que é igual a 2p vezes y menos y do vértice. Na parábola, só uma das variáveis é elevada ao quadrado, ou vai ser o x ou vai ser o y. No caso de voltada para cima ou para baixo, é o x que é elevado ao quadrado. Tá? Então, para substituir aqui na equação reduzida, eu preciso do vértice, x do vértice, y do vértice, e do P, que é o meu parâmetro. Então, olhando ali no gráfico, o vértice está aqui no ponto 4 e 3, tá? Eu tenho o foco, que está no ponto 4 e 5, e aqui embaixo, em verde, a minha reta diretriz. E a equação dessa reta diretriz, como ela está na altura 1 para y, é igual a y igual a 1, tá? Na verdade, ela é uma reta, tá? E qualquer ponto dessa reta diretriz, como ela é paralela ao eixo x, tá? O y é sempre 1, ó, 4 e 1, 5 e 1, 6 e 1, 7 e 1, 8 e 1, tá? Na verdade, se eu pedisse essa equação da reta na forma geral, ela ia ficar 0x mais y menos 1 igual a 0. Tá bom? Mas para facilitar, vamos trabalhar com ela nesse padrão aqui, tá? Y é igual a 1. Então, eu preciso do vértice, que é o ponto 4 e 3. Na equação ali, x menos o x do vértice, que é 4 ao quadrado, que é igual a... falta o parâmetro. Quem que era o parâmetro? O parâmetro é a distância do vértice até chegar onde? Na reta diretriz, que no caso vale 1, 2, 3, 4 unidades. Então, o meu P igual a 4. Lembrando que do vértice ao foco, P dividido por 2, que é 2, e do vértice à reta diretriz, P dividido por 2, que é 2, ou metade do parâmetro. Então, o parâmetro vale 4, então ali 2 vezes 4 vezes y menos o y do vértice, que vale 3, ok? Ou seja, x menos 4 ao quadrado, que é igual a 8 vezes y menos 3, é a equação reduzida ou padrão da minha parábola. Se eu quiser a equação na forma geral, né, só desenvolve, né? Se tá x menos 4 ao quadrado, resta o terço. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo,
4 ao quadrado, 16. Que é igual a 8 vezes y, 8y. 8 vezes menos 3, menos 24. Só ajeitando, x ao quadrado menos 8x. 8y passa para lá, menos 8y. E aí, eu vou ter mais 16, 24. Menos 24 passa para lá, mais 24. Mais 16, mais 40, que é igual a zero. Então, aqui eu tenho a equação geral da minha parábola, ok? E aí, todo ponto que pertence à parábola, tal como na reta, circunferência ou elipse, satisfaz a equação da sua parábola. Então, por exemplo, vou pegar um ponto que está bem aparente aqui, que é esse ponto aqui, ó, que pertence à parábola, e é exato, né, ponto 0 e 5, tá? Se eu substituir tanto na reduzida ou na geral, vai tornar a equação verdadeira, tá? Vou fazer para as duas. Vou substituir na geral ali. 0 ao quadrado, menos 8 vezes 0, menos 8 vezes 5, mais 40, que é igual a zero, tá vendo? Dá 0, 8 vezes 5, 40, mais 40 igual a zero, corta, 0 é igual a zero, tá vendo? Torna a equação verdadeira, tá bom? Vou substituir nessa aqui, só pra gente, né, matar a curiosidade. 0, que é o x, né? E o y é 5. Então, x menos 4 ao quadrado, que é igual a 8 vezes 5 menos 3. Aqui vai dar menos 4 ao quadrado, 16, que é igual a 5 menos 3, 2, vezes 8, 16. E 16 é igual a 16, ou seja, torna a equação verdadeira, porque esse ponto, de fato, pertence à elipse. Vamos ver outro exemplo de parábola, ela está voltada para baixo, logo a sua equação tem esse padrão. X menos x do vértice ao quadrado e menos 2p, é o que diferencia da parábola voltada para cima, né? Para cima é mais 2p, para baixo é menos 2p. Então, nesse caso, eu tenho que o foco fica no ponto menos 5 e menos 5. O vértice está bem aqui no ponto 5 e menos 3,5. A reta diretriz está no y igual a menos 2, tá? O negativo ali. E aí, para jogar ali na fórmula, falta achar quem? O parâmetro. Lembrando que o parâmetro, ele é a distância do foco até chegar na reta diretriz, que no caso vale 1, 2, 3 unidades. Então, o P igual a 3. Então, ali no vértice, ó, x menos o x do vértice, que é 5 ao quadrado, que é igual a menos 2 vezes P vezes y menos o y do vértice. Como o y do vértice é negativo, menos 3,5, menos vezes menos, fica mais 3,5, eu já vou pôr direto ali. Então, eu tenho x menos 5 ao quadrado, menos 6 vezes y mais 3,5. Eu tenho a equação dessa parábola na forma reduzida. Se eu quiser na geral, x menos 5 ao quadrado, resto terço, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é igual a distributiva, menos 6y, menos 6 vezes 3,5, que é igual a menos 21. E aí, eu só vou ajustar. X ao quadrado, menos 10x, menos 6 passa mais 6y, menos 21 passa mais 21, mais o 25 dá 46, que é igual a zero. Pronto, eu tenho a equação geral desta elipse, não, parábola. Nessa parábola, ela está olhando para lá. Então, o padrão da sua equação é esse aqui, y menos y no vértice ao quadrado, mais 2p vezes x menos x do vértice. Se estivesse olhando para cá, ia ser menos 2p. E aí, nesse caso, eu tenho o foco, que vai ficar no ponto 9 e 5. Então, o foco 9 e 5. O meu vértice está no ponto 6 e 5 também, tá? E a reta diretriz, agora, ela tá no x igual a 3. Então, a minha reta diretriz, nesse caso, é igual a x
igual a 3, quando ela é paralela ao eixo Y, tá bom? Porque para qualquer valor, qualquer ponto dessa reta, o x é igual a 3, né? Ó, 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4. Belezinha? Para fazer o gráfico, eu preciso, além das coordenadas do meu vértice, x do vértice é 6, y do vértice é 5, eu preciso do valor do P, que é o quê? Distância da reta diretriz até o foco, que no caso vale 3 mais 3, P igual a 6. E aí eu vou ali e substituo. Y menos y do vértice, que não é 6, é 5, tá? Ó, 5, y do vértice é 5, ao quadrado, que é igual a 2 vezes o P, que é 6 vezes x, menos o x do vértice, que é 6, tá? Prestar atenção, porque a gente sempre erra nessa parte. A gente tenta ir, né, na ordem, o nosso cérebro tá acostumado a fazer tudo na ordem, tá bom? Então, prestar um pouquinho de atenção. Então, essa é a equação reduzida desta elipse. Mesma coisa, se eu quiser na forma geral, desenvolve y menos 5 ao quadrado, resto do terço, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, que é igual à lei distributiva, né? 12x e 12 vezes menos 6, menos 72, e agora é só ajustar. Y ao quadrado, 12x passa para lá, menos 12x, menos 10y, 72 passa para lá, mais 72, mais 25 dá mais 97, que é igual a 0. Pronto, eu tenho a equação geral desta parábola. Então, nesse caso, ele me deu a equação reduzida e a gente vai fazer o gráfico. Como é y menos 3 ao quadrado, o y que está ao quadrado, ou ela é voltada para cá, ou ela é voltada para cá, tá? Se fosse o x que está ao quadrado, é para cima ou para baixo. Agora, como é menos 12, significa que ela é essa opção aqui, olhando para lá, tá? E a equação reduzida é dessa forma aqui, ó, menos 2p, tá? E aí, o que que acontece? Eu tenho o vértice aqui, o vértice fica igual, o y do vértice é 3, e o x do vértice é menos 5, tá vendo que tá mais 5? É igual na circunferência, é ao contrário. Então, vértice menos 5, ó, se tá mais 5 é menos 5, e o y do vértice igual a 3 positivo. Se tá menos 3, é mais 3, tá? Então, vou colocar o vértice ali, menos 5 para x e 3 para y. Então, fica bem aqui o vértice dessa parábola, ok? Eu preciso achar o valor do P para eu colocar a reta diretriz e o foco, tá? Então, eu vou tirar o P daqui, ó, tá vendo, ó? Menos 2P igual a menos 12, logo P igual a menos 12, menos 2 está multiplicando, passa dividindo, então P igual a 6, tá bom? E o P é o quê? Se o foco tá aqui, ó, o vértice tá aqui, o foco fica aqui dentro e a reta diretriz fica aqui na frente. A que distância? Se o P é 6, então do foco até a reta diretriz vale 6. Significa que do vértice até a reta diretriz vale 3 e do foco até o vértice vale 3 também. Tudo dá o parâmetro que é 6, tá bom? Então, a partir do vértice, eu vou contar 1, 2, 3 unidades, eu tenho a reta diretriz, tá? Que caiu exatamente aonde? Reta diretriz no x igual a menos 2, tá? Então, é a reta diretriz. Por quê? Porque todo ponto dessa reta diretriz, o x é 2, menos 2. Menos 2 e 1, menos 2 e 2, menos 2 e 3, ok? E o foco, a partir do vértice, eu vou contar 1, 2, 3 unidades, eu tenho o meu foco, que ficou no ponto menos 8 para x e na altura do vértice, que é 3, menos 8 e 3, ok? Então, tá vendo, ó, do foco até o vértice 3, do vértice até a diretriz mais 3, que dá o parâmetro que vale 6, tá bom? Agora, para a gente traçar melhor a nossa parábola, porque o que acontece? Do jeito que ela tá, eu posso traçar ela de várias formas, né? Eu posso fazer assim,
posso fazer ela mais aberta, não é? Então, como é que eu sei onde ela vai? Só para eu traçar ela melhor, eu vou achar 2 pontos da minha parábola, tá bom? E 2 pontos da parábola satisfaz a equação da parábola. Qualquer ponto que pertence à parábola satisfaz a sua equação, tá bom? Então, eu posso dar um valor para x e achar o y correspondente, ou dar um valor para y e achar o x correspondente, tá? Uma dica que eu dou nesse caso aqui, pega da altura do foco, tá? Vou pegar para x igual a menos 8, tá? Que geralmente dá exato, tá bom? Então, eu vou colocar ali, se o x for igual a menos 8, tá? Vou substituir na equação da elipse, o x por menos 8, igual a menos 12, menos 8, mais 5. Daí, eu vou ter y menos 3 ao quadrado, menos 12 vezes menos 8 mais 5 é menos 3. 12 vezes 3 dá mais 36. Então, eu vou ter y menos 3 igual, se tá ao quadrado, passa como mais ou menos raiz quadrada de 36, certo? Que é igual a mais ou menos 6, né? Raiz de 36 é uma raiz exata. Então, eu vou ter y, que é igual a mais ou menos 6, e o menos 3 passa para lá, mais 3, ou seja, eu vou ter 2 possibilidades, né? Eu vou ter que o y, vou chamar de y', é mais 6 mais 3, que é 9, e o y, duas linhas, menos 6 mais 3, que é menos 3. Ou seja, eu tenho 2 pontos que pertencem à minha elipse, tá bom? Aqui eu tenho o ponto menos 8 e 9, porque eu atribuí x menos 8, e aqui eu tenho o ponto menos 8 e menos 3. Aí, eu vou colocar no gráfico, ó, menos 8 e 9, ó, o 9 tá ali, aqui, e menos 8 e menos 3, tá bom? 2 pontos que pertencem, e é só traçar a minha parábola, ó, passou, ok? Lembrando que ela é infinita, né? Vai infinitamente, tende infinitamente, tá bom? E aí, eu tenho que prestar atenção no domínio da minha parábola. Domínio são os valores que x pode assumir, tá? Nesse caso, os valores da minha parábola para x são menores que o menos 5, né? Então, x menor ou igual a menos 5, porque a parábola ela começa aqui no vértice e vai para menos infinito. Então, esse é o domínio da minha função. Já a imagem, né, para y, ela pode ir para qualquer valor, porque tende a mais infinito, vai até y mais infinito, tende a menos infinito e vai para todos os y até menos infinito, ok? Exemplo 5. Nesse caso, como tá só x ao quadrado, tá? Significa que ou ela é voltada para cima ou ela é voltada para baixo. Como 15 é positivo, que está multiplicando x mais 3, significa que ela é voltada para cima, tá bom? E aí, ela tem esse padrão de equação, né? X menos x do vértice ao quadrado igual a 2p positivo vezes y menos y do vértice. O x do vértice, como só tá x ao quadrado, é zero, porque ficaria x menos 0 ao quadrado, que é igual a só x ao quadrado. Então, o x do vértice é 0, e o y do vértice, se tá mais 3, é menos 3. Então, eu vou colocar ali no gráfico 0 para x, menos 3 para y, eu tenho o meu vértice. Belezinha? Então, tem o vértice ali. Para colocar o foco e a reta diretriz, eu preciso do valor do p, que é o parâmetro. Mas 2p igual a 15. Então, eu tenho ali que 2p é igual a 15, logo p igual a 15 dividido por 2, que é 7,5, tá bom? Dividido por 2, 7,5 dividido por 2 igual a 3,75, ok? E aí, o que eu tenho? Tenho o vértice aqui, 3,75 eu tenho foco, 3,75 para frente eu tenho a reta diretriz, porque somando do foco até a reta diretriz tem que dar os 7,5, então metade, metade. Então, foco para baixo, 3,75 para baixo, eu tenho a reta diretriz. Então, vou
partir do vértice, né? Vou contar 1, 2, 3 e 75, vai ficar no menos 6,75, né? Eu vou traçar a reta diretriz, tá? Indicar tá bem reta. Então, a reta diretriz tem qual equação? Não é para x igual a menos 6,75, tá? Ou é para y igual a menos 6,75? Y igual a menos 6,75. Se tiver dúvida, pega um ponto. Pega 2 pontos. Aqui vai ser o ponto 2 e menos 6,75, 3 e menos 6,75. Então, o que se repete é o y, que é menos 6,75. E o foco, a partir do vértice, eu também vou contar 1, 2, 3,75. Eu vou ter o meu foco, tá? Que ficou no ponto 0 para x e tá aqui no 0,75, tá? Agora, para traçar melhor a minha parábola, tá? Eu vou achar 2 pontos, tá? Senão, eu posso traçar ela assim, né? Não sei de que forma que ela é. Então, eu vou achar 2 pontos que pertençam. Para tanto, eu preciso dar um valor. No caso aqui, dá um valor para y e acho o x correspondente, tá? Uma dica que eu dou é pegar o do foco, tá? Então, eu vou pegar o y do foco. O y é igual a 0,75, eu vou substituir na equação da minha parábola. X ao quadrado igual a 15, vezes o y, que é 0,75, mais 3. Aí, eu vou ter x ao quadrado igual 3 mais 0,75, 3,75, vezes 15, igual a 56,25, tá bom? E aí, eu vou ter que x tá ao quadrado passa como mais ou menos raiz de 56,25, ou 75, né? 56,75. Então, x igual a mais ou menos 7,5. Então, eu tenho 2 pontos possíveis, né? Mais 7,5 e o y 0,75, né? E menos 7,5 e o y 0,75. Ali no gráfico, vou colocar os dois, ó. Menos 7,5 tá aqui, né? E a altura 0,75, que é a altura do foco, tá bom? E mais 7,5 tá ali e a altura 0,75, tá na altura do foco. E aí, é só traçar a minha parábola agora. A partir do vértice, vou ali, ó. Tende a mais infinito. Vou ali, tende a menos infinito. Ok? Agora, eu vou deixar essas 7 parábolas para vocês fazerem. Então, vocês têm que encontrar o vértice, o foco, a reta diretriz, o parâmetro, a equação reduzida e geral. E aí, para fazer o gráfico, encontrar 2 pontos para traçar ela bem direitinho, tá bom? Beijo e até a próxima aula.